Prezados companheiros, prezadas companheiras, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, em sua série Encontros com a Paz, da qual estamos fazendo um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos abordar o capítulo 3, que tem como título O Arado. E Emmanuel coloca, como em todos os outros capítulos desse livro, uma pequena passagem do Novo Testamento, que está em Lucas, capítulo 9, versículo 62, que diz o seguinte: E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 62. E aí Emmanuel nos fala. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é o aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado, e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. Então, Emmanuel coloca que, a princípio, Jesus, pela sua capacidade intelectual e pela sua superioridade moral e espiritual, ele poderia se utilizar de inúmeros recursos para falar a respeito do arado ou a respeito da sementeira. Mas Jesus prefere efetivamente falar dele, do arado. E Emmanuel coloca que é uma máquina muito pesada, que demanda muito esforço de colaboração entre o homem e ela própria, e provoca suor e pede de nós um cuidado muito grande. Na verdade, o arado, ele fere a terra para que o sol, a chuva e o adubo possam exercer as suas funções para que ali, naquela terra, seja um berço de boas sementes e, claro, de excelentes frutos. A princípio, o que nós observamos é essa colocação de Emmanuel, mostrando-nos que, para que possamos dar bons frutos, é necessário que nos façamos idênticos ao arado, ou seja, que possamos exercitar em nós essa tarefa da qual o arado produz na própria terra. É preciso que se mexa no nosso interior, na nossa intimidade, para que possamos sair daquela zona de conforto, daquela zona de esperar por coisas divinas, por milagres, por acontecimentos
satisfatórios nas nossas vidas e, com isso, obter uma produção muito maior e muito mais feliz do que talvez essa que até então temos realizado. É interessante que Emmanuel coloca para nós essa exemplificação, mostrando que muitas vezes também o arado ele não está circunscrito a nós próprios. Muitas vezes as dificuldades da vida, as dores, os sofrimentos, as doenças, as provas da qual somos colocados a exercitar, elas é que são o arado para que possamos nos reformular, para que possamos nos transformar. É muito comum da nossa parte observarmos que todos os sofrimentos ou todas as provas da qual somos chamados a vivenciar, elas seriam como uma punição para nós. Elas seriam como que um descuido de Deus ou de Jesus para conosco, para com a nossa vida. E ao estudarmos um pouco mais a respeito da doutrina espírita, através das obras básicas do nosso querido Allan Kardec, vamos observar que isso não é a realidade. As dificuldades, as provas, da qual todos nós somos submetidos, são esses arados complementares que vêm trazer a nós a possibilidade de remexer a nossa terra interior. Muitas pessoas, ao adquirirem o amadurecimento espiritual necessário e ao se transformarem moralmente no sentido do bem e do exercício da caridade em favor do próximo, essas pessoas automaticamente agem em cima de si mesmas como um verdadeiro arado. Vão fustigando a sua intimidade e procurando retirar dali as ervas daninhas que ainda a fazem uma pessoa muitas vezes ruim, uma pessoa muitas vezes infeliz, uma pessoa que muitas vezes não tem a total compreensão das questões da vida, não só material, como também espiritual. Emmanuel continua: é necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Então, é um chamativo para nós. Emmanuel pede-nos que, a exemplo de Jesus, nós façamos esse trabalho de arar a nossa intimidade com muita responsabilidade, com muito compromisso, com muita determinação. Porque somente assim é que nós conseguiremos evitar prejuízos graves à terra de nós mesmos. É como se nós pegássemos um exemplo muito comum, muito simples, e nos utilizássemos dele para ilustrar essa pequena parte do texto de Emmanuel. Uma pessoa que muitas vezes come exageradamente, sem nenhum tipo de controle, independente se ela o faz pela sua ansiedade, pelo seu desequilíbrio emocional, ou se o faz porque tem algum problema, algum distúrbio orgânico, se essa pessoa não procurar ajuda, não procurar o auxílio de outras pessoas, de profissionais que entendam daquele assunto, ela com certeza estará adquirindo prejuízos muito graves para a terra de si mesma, ou seja, para o seu corpo. Então, é como se eu, espírito,
fosse o arado, e o meu corpo é a minha terra. A partir do instante em que eu, de forma responsável, cuido do meu corpo, de forma a fazê-lo com que esteja sempre apto às minhas tarefas e aos meus compromissos, desculpe, estou evitando lá na frente qualquer tipo de doença, qualquer tipo de dor de cabeça, a não ser aquelas que são oriundas das provas escolhidas por mim mesmo dentro do meu processo reencarnatório. Agora, se não cuido como arado da minha terra, que é o meu corpo, então, com certeza, além das provas decorrentes do meu processo reencarnatório, muitas vezes eu vou acabar adquirindo inúmeros outros prejuízos que, na verdade, não estavam na minha programação. Então, é muito importante nós diferenciarmos esta questão. Essa análise profunda de nós mesmos, quando nós fustigamos a nós próprios no entendimento das questões que envolvem a nossa vida material, em observar o que é aquilo que realmente seja uma prova, que esteja contida no contexto reencarnatório, ou o que é aquilo que vem sendo fruto do mau uso do meu livre-arbítrio. Quando nós passamos por uma determinada situação, quando nós passamos por um determinado processo de prova, muitas vezes isso está circunscrito àquela programação que fizemos a nós próprios. Agora, existem outras coisas que são, como eu disse, oriundas desse mau uso do nosso livre-arbítrio, da nossa falta de comprometimento e de responsabilidade conosco mesmo e com a própria vida. E com isso acabamos sofrendo. Como diz Emmanuel, atraímos para nós prejuízos futuros, que muitas vezes seriam totalmente desnecessários caso pudéssemos agir de forma um pouco mais equilibrada e um pouco mais sensata. Emmanuel continua: meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Olha que parágrafo muito bonito de Emmanuel. Que nós meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia, no sol de amor que nos vivifica há milênios, porque somos espíritos milenares, e nos adubos preciosos que temos recusados, simplesmente porque ainda preferimos a ociosidade e a indiferença. A ociosidade, porque queremos fazer da vida um local simplesmente de férias durante um grande período e aproveitarmos o máximo e tirarmos dela o máximo que podemos para a nossa felicidade e para a nossa alegria. E a indiferença, quando passamos a agir de forma indiferente perante as nossas responsabilidades, perante os nossos compromissos, perante tudo e todos que estão ao nosso lado e que, direta ou indiretamente, dependem muito de nós, do nosso compromisso, da nossa responsabilidade, do nosso entendimento, do bom uso do livre-arbítrio, do arar bem a nossa terra interior, para que os nossos frutos, sejam de que maneira surgirem, sejam frutos proveitosos, não só a nós, mas como também a todos aqueles que fazem parte da nossa vida. E ele termina dizendo: examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina,
aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer de que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pão no prato e celeiros guarnecidos. Então, Emmanuel, no fim do texto, pede-nos para que reflitamos na simbologia trazida por Jesus. O arado, seja ele aquele arado que vem de fora para nos testar e nos provar, e nos remexer interiormente, ou seja eu, espírito, sendo o arado do meu corpo e da minha vida, o arado, ele promete o quê? Serviço. Nós vamos ter que trabalhar, vamos ter que realizar tarefas. O arado exige disciplina. De que maneira vamos utilizá-lo? A que horas vamos utilizá-lo? Quantas vezes ao dia vamos utilizá-lo? O arado causa-nos uma certa aflição, porque vamos mexer em um local que precisa ser mexido. Ali vamos encontrar ervas daninhas, ali vamos encontrar questões de vidas passadas, ali vamos encontrar questões de anos anteriores e que precisarão ser remexidos. Então, isso vai nos trazer uma aflição interior, se devemos ou não devemos mexer. Se mudamos o arado para outra posição, só para não mexer naquele assunto, naquela questão. E o arado causa-nos um certo cansaço. Mas tudo isso reflete-nos lá na frente de forma positiva, quando na realidade nós efetivamos o serviço com disciplina, aceitando as aflições e mesmo cansado, como eu disse, lá na frente nós vamos ter as semeaduras e as colheitas. E mais à frente, nós vamos ter os pães no prato e todos os nossos celeiros guarnecidos. Então, Jesus se utiliza de uma simbologia, que é o arado, para mostrar a todos nós que esse remexer interior provocado por nós mesmos, pelo nosso amadurecimento espiritual e moral, ou o remexer interior que acaba sendo motivado pelas provas e pelas circunstâncias da vida, é muitas vezes um processo aflitivo, doloroso, cansativo, mas se nós o aceitarmos com alegria, com responsabilidade, com comprometimento, lá na frente, talvez não seja nesta encarnação, mas na outra encarnação, nós teremos a oportunidade de ter os nossos celeiros vazios, aliás, termos os nossos celeiros completamente cheios. Teremos o pão no prato e a terra estará sempre pronta, adubada, para receber a sementeira e, consequentemente, as árvores, as folhas, as flores e os frutos que vêm saciar as nossas necessidades de cada dia. Então, esta é a nossa mensagem de hoje, do capítulo 3 do livro Pão Nosso, intitulado O Arado. Que fique aí essa reflexão para nós, para que possamos, sem medo, mas com muita confiança, com muita responsabilidade, amor e carinho, ararmos-nos interiormente, para que a nossa vida seja uma vida mais equilibrada, mais feliz, mais harmoniosa, mais amorosa, e que os frutos não sejam só para nós, mas que os frutos também sejam a todos aqueles que compartilham a vida conosco. Rogo a Jesus que abençoe a todos vocês, que o seu final de domingo seja abençoado, com muita saúde, com muita alegria, com muita paz, também a sua família, o seu lar,
e que a sua semana seja repleta de muitas realizações e que você possa pegar no arado e fazer a tarefa que lhe cabe. Que nós não fiquemos esperando pelos espíritos ou pela espiritualidade. Que nós façamos a nossa parte em ararmos-nos interiormente, em arar a nossa terra, para que a nossa encarnação seja uma encarnação mais proveitosa e mais feliz em todos os sentidos. Aproveitamos para convidá-los, daqui a pouquinho, às 20 horas, estaremos também novamente com o programa Espiritismo e Vida na sua série O Estudo Sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso Encontros com a Paz volta no próximo domingo. Um forte abraço e que o querido Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre.